Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Tarde que o velho Vamp resolveu aparecer, porque ele dizia que o Fluminense ia atropelar o Flamengo já no primeiro jogo. Aí ele não veio. Depois do jogo, no Canelada, ele não estava presente. Eu sigo a escala. Mas hoje ele veio, ele está no Bate Pronto e Flamengo do Sampaoli conseguiu, pelo menos no jogo de ontem, anular o Fluminense do Fernando Diniz. Essa é a verdade. O Fluminense do Fernando Diniz não jogou ontem no Maracanã. O Flamengo do Sampaoli marcando muita pressão. Um Flamengo com sangue nos olhos, que é o que a gente vem cobrando há muito tempo aqui no Bate Pronto, no Canelada. Agora, também não é só elogio, não. Um time que tem um jogador a mais por 45 minutos tinha que ter feito uma diferença no primeiro jogo. É um Flamengo que, depois de ter 2 jogadores a mais contra o Bahia, não conseguiu decidir o jogo. 2 jogadores a mais contra o Bahia, que não é uma grande força ainda, mesmo se tornando SAF. Não vem jogando bem o Bahia. E agora, mais uma vez, o Flamengo com um jogador a mais por 45 minutos, porque teve muito acréscimo, o Flamengo não conseguiu chegar com perigo ao gol do Fábio. Teve a cabeçada do Ayrton Lucas, que o Fábio defendeu, e um chute também não tão perigoso do Matheus França, se eu não me engano, no fim da partida. Então o Flamengo precisa saber explorar melhor quando tem um jogador a mais. Pelo menos foi um Flamengo com brio, um Flamengo jogando como se fosse um Fla-Flu. E não a vergonha que foi naquele 4-1 da final do Campeonato Carioca, com um Flamengo apático sendo atropelado pelo Fluminense. Já dou boa tarde aqui para ele que fugiu ontem, mas que hoje tá já no Bate Pronto, tá aqui pronto pro debate. Vanderlei Nogueira também, Flávio Prado, Nilson César. E como eu tô vendo que você tá me olhando com essa carinha, tá falando o quê? Que você sempre fala que eu falo besteira. Já começou. Começou bem e teve uma queda, né, Bob? O dono da rádio agora, ele tem que ver a hora que ele quiser. Agora... beleza, a família Carvalho. Agora... É incaível. Nós, eu e você. Você que é o dono. Quando eu me então, coloco nessa... Já que você é o dono da rádio, olha a escala pra ver se eu tava. Agora, vai ou não vai assumir que o Sampaoli ontem se saiu melhor que o Fernando Diniz? Boa tarde, Tiquinho. Boa tarde, Passa, Flávio, professor Vanderlei. Você esqueceu da cabeçada do Arrascaeta também, né? Mas já tinha um jogador a mais? Tinha? Foi do Ayrton Lucas. Teve a cabeçada do Ayrton Lucas. O Arrascaeta... É aquele que o Arrascaeta perdeu. É o Léo Pereira, a escola para dentro da área. Sim. Jogada ensaiada. Aquilo é gol perdido mesmo ali. Né? O Flamengo ontem jogou de um modo diferente. Engraçado que depois que ficou com... O Fluminense ficou com 10, o Flamengo não teve nem tanta posse de bola, que nem estava 11 contra 11. Né? O Flamengo teve as melhores oportunidades. A melhor oportunidade mesmo ali do Fluminense foi uma cabeçada do Felipe Melo ainda quando estava em campo. Depois teve um chute do Marcelo. Mas de fato o Flamengo jogou uma melhor partida, né? Mas não venceu, isso que você falou. Não abriu vantagem nenhuma. Tá tudo igual pro segundo jogo. Vai ser numa quinta-feira, né? Dia 1º de junho. Não, numa quinta. Dia 1 de junho. Vai ser numa quinta, quer dizer assim, foi um bom jogo. Achei assim, mesmo no 0-0, teve pegada, teve tudo. O Sampaoli, né? Você falou que contra o Bahia, mas ganhou, né? O jogo de ontem que não ganhou. Foi uma boa partida. O Santos, como sempre, seguro. Eu acho que o desafio do Sampaoli foi esse. Eu acho que ele botou o Santos pra falar pra defesa, não pode chegar no gol a bola, hein? Então, o Santos tá no chegou, gol. Ele tava. Então, pegou o quando? chute do Marcelo. Pelo amor de Deus. Lá que ele teve, lá diminuiu, saiu abafando. Pelo amor de Deus. Não mostrou nada. Não mostrou nada ainda. Se quer mostrar alguma coisa, Mas o Flamengo foi melhor. Foi melhor no jogo. Agora, Vamp, ainda pra você, o Souza ontem, ele trouxe o seguinte questionamento. Quando eu falei, o Flamengo precisa se impor, cara. Um jogador a mais, aí o Souza falou, Thiago, com um jogador a mais ficou mais difícil. Porque os caras não saem mais. Porque os caras ficam todos dentro da área. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, gente. A gente vai falar então que o jogo fica mais difícil com um jogador a menos, com um jogador a mais. Quando tá 11 contra 11, é natural que o Fluminense saia mais pro jogo, né? Fosse querer agredir. Sim, Flávio, mas aí naturalmente você o psicológico do atleta, ele volta pra se defender, porque sabe que tem o segundo jogo. Mas aí chuta de fora da área,
cruzamento, penetração, como disse o Viga ontem, que teve pouca penetração com o jogador a mais em campo. Se não sempre... Então, quer dizer, agora que o time não precisa lamentar quando tem jogador expulso. Teve 2 bolas na trave, a cabeçada do Arrascaeta. Não, mas a bola na trave foi com foi 11 contra 11 aí, pra você ver que era mais fácil, viu? Então, mas é isso que eu tô dizendo. O que me incomoda é o Flamengo não se impor com um jogador a mais. Você concorda com o Souza? Que fica até mais difícil, porque todos vão pra dentro da área? Recua, todo mundo concorda. Uma vez eu tava lá em Lima, jogando com Vitória. Aí, Flávio, eu saí para o treinador era o João Francisco. Aí eu tomei uma pancada. E eu fui lá, aquela famosa água milagrosa, com o médico e tudo. E quando eu levantei, ele falou: não, deixa ele mais um pouquinho aqui, que tá melhor que o 10. Você passou por isso? Eu tomei uma pancada. Ele falou: não, fica mais um pouquinho aí. Quem falou? Médico? Não, o treinador. É pior. Caraca, Isso. Lá em Lima, no Peru. Eu saí, tomei uma pancada no tornozelo e tal, e o médico tá lá, o fisioterapeuta olhando e tal, passa aquela água, era um geló na época, né? Aí que eu levantei, ele falou: não, fica mais um pouquinho que melhorou o time. Agora, Nilson César Pereira. Nilson César. Nilson César Pereira foi bom. É Mauro César Pereira. Mas tá bom, minha mãe. Aí não bebe, hein? Aí, ó, viu? Meu pai falou: não, foi Pitini, não foi Pereira. Aí ficou Pitini. Agora, Nilson, Meu Deus. você trouxe um questionamento aqui. Você chegou hoje, né? Tava aqui nos bastidores, mas ninguém tá falando isso aqui sobre o Flamengo. Você fez uma crítica. Não, eu queria cumprimentar o Bruno Vicário, que o Bruno disse que escreveu também isso. Eu percebi no jogo. Você viu ontem o Sampaoli, Flávio? Grande imitação do Filipão. Imitação do Filipão. A grande imitação, o superado Filipão foi imitado pelo Sampaoli ontem. Por quê? Por quê? Porque o Brasil ganhou de 3-0 da Espanha. Recorda-se disso? Você deveria estar lá no Maracanã, lembra? Copa das Confederações. Foi Eu tava lá. Foi no Mineirão. Mineirão, Maracanã. Não, foi Maracanã. Copa das Confederações foi Maracanã. Eu fui até na festa de comemoração, na casa do Bruninho, do vôlei. Lembro de tudo. Por causa da história do... O que a Espanha tinha? Pernas O que rápidas. a Espanha tinha? O tic-tac, né? Da Espanha, né? Filipão mandou fazer falta, 26 faltas na saída de bola da seleção espanhola, da seleção da Espanha, 26 faltas. Ontem o Sampaoli, revendo aquele jogo, botou pra ver à tarde o nosso Milonga, botou pra ver à tarde e falou: olha, Fluminense tem tic-tac, então vou meter falta. 22 na saída de bola. Contra 5. 22 faltas fez o Sampaoli. Então, parabéns, Bruno Vicari. Parabéns. Eu observei isso ontem também. Falei: nossa, e agora aqui o menino aqui, nosso da equipe aqui, falou: olha, o Bruno falou isso aí, é verdade. Parabéns, Bruno. Foram 22 faltas no total do Flamengo, é Na isso? saída de bola do Fluminense. Não, no total. Não, foram 22 Ele matava a faltas. jogada igual o Filipão, igualzinho. Então, nosso revolucionário São Paulo. Uma vergonha, você tem que ganhar o jogo. Eu concordo isso com você. Tem 11 contra 10, segundo tempo inteiro, tem que ganhar. O Flamengo jogou melhor. O Flamengo foi melhor que o Fluminense, jogou com intensidade, foi legal ver o Flamengo jogar com essa intensidade, mas abriu a perspectiva, fica o jogo totalmente aberto pro dia 1º. No primeiro jogo do Carioca, o Flamengo meteu 2-0, não foi? E depois tomou 4 no jogo de volta na final do Carioca. Então tem que repetir essa intensidade, repetir essa força, repetir essa aplicação para eliminar o Fluminense da Copa do Brasil. Agora, o professor Diniz já está estudando as faltas cometidas pelo São Paulo. Não, o São Paulo também está estudando. Até aí está todo mundo estudando. Imitando o Filipão. Ele estudou imitando. Eu fico impressionado com isso. Quando o Flamengo entrou na porrada na final da Libertadores com o Atlético Paranaense, aí ninguém fala nada. Não, mas aí é claro. Aí ninguém fala nada. O que foi feito ontem é o seguinte. Aliás, o próprio jogador do Flamengo falou isso ontem. Ele falou: olha, se a gente não roubasse a bola, a ordem era falta. Não roubar, a ordem era falta. Então é isso aí, revolucionário, é um técnico novo, com ideias novas, um técnico arrojado, não é isso? Só que mandou fazer a tática Filipão no jogo contra a Espanha. Foi exatamente igual. Não, falando sério, não tô brincando não. Analisa o jogo, foi exatamente igual que fez o Flamengo. Deu certo, porque anulou o Fluminense. Deu certo, só não teve competência de marcar. Mas deu certo porque anulou. O Flamengo merecia, inclusive, a vitória. Eu nem digo muito por falta. Eu acho que o Flamengo teve a pegada que não estava tendo há muito tempo.
Eu acho que o torcedor do Flamengo tava cobrando tanto. Pô, cadê o sangue nos olhos desse time? Cadê um time jogando com pegada? Cadê um time... O Vamp mesmo questiona muito o Corinthians, ninguém chega, ninguém anula a jogada. E o Flamengo chegou, não teve também faltas desleais. Eu não lembro de faltas desleais. Tem até a polêmica do Pisão, do Gabigol, no Ganso, que eu não achei proposital, a gente vai falar sobre isso aqui. Agora, vocês acharam... Vanderlei Nogueira. Sim. Eu acho que não teve. Falta desleal, eu acho que o Flamengo jogou parar a jogada. pegado. Parou a jogada, é isso aí que ele Boa fez. tarde, Asmar. Boa tarde, Nilson, Flávio, Vampeta e aqueles que nos acompanham. Eu vou falar sobre o jogo de ontem, tá? Não vou falar sobre o jogo que o Flamengo fez recentemente contra o Bahia. Antes do jogo começar, nós temos que fazer pelo menos uma curta linha do tempo. Antes do jogo começar, obviamente, todo mundo, imagina que até o Sampaoli, entre aspas, entendia o Fluminense como favorito do jogo, pela fase. O Fluminense está melhor e o Flamengo nem tanto. Ponto. Esse é o cenário. Só que ontem, o protagonista, a estrela do filme, foi o Flamengo. Quando a bola começou, por muito tempo, com metade do primeiro tempo, eu fiz uma observaçãozinha, eu estava assistindo o jogo ao lado do Flávio Prado, eu falei, olha, o Flamengo está deitando e rolando, e o Flávio usou a seguinte frase durante o comentário dele. O que está acontecendo com o Fluminense é que ele tem uma enorme sorte, senão já estava tomando um cacete com metade do primeiro tempo. Então, e depois, aí não sabia o que ia acontecer, eu não tenho antevisão do fato. Eu não tinha, poderia mudar tudo. O Flamengo foi protagonista o tempo inteiro. E o Fluminense, ele soube se defender. Jogou muito menos, escapou de uma derrota e leva tudo igual para o segundo jogo. E aí a gente sabe que, obviamente, tudo pode acontecer. Mas foi injusto o resultado. O Flamengo deveria ter vencido pelo futebol mostrado no jogo de ontem. Então, esse é o cenário. Com relação a 10 jogadores que foi abordado aqui, isso eu também concordo, isso acontece. Em muitas oportunidades, 10 jogadores recuam, formam a muralha da China e por mais competente que seja o time adversário, não consegue furar. Lembrando que tem um grande goleiro, que é o Fábio, é um grande goleiro, torci muito. Foi o grande destaque do Fluminense ontem. Grande goleiro, torci muito da maneira como ele saiu do Cruzeiro, que desse certo no Fluminense e deu certo, o Fluminense conquistou um grande treinador. Esse é o cenário que eu queria abordar. Com relação à disputa de treinadores, eu acho que os dois treinadores ajudam muito o futebol. O Sampaoli, ele usou, talvez tenha pensado nisso, imagino que sim, usou o jeito daronco de apitar. Se fosse um outro árbitro que pudesse impedir essa falta técnica, que não é violenta, mas é uma falta técnica, metade delas o jogo continuaria correto. Metade. Certo? O estilo daronco é esse. É verdade, tem isso também. Daria cartão pela sequência de mas falta. Viu o tape de Espanha aí. Não, eu sei, mas de Brasil. Eu estou falando do daronco. Esse é o jeito daronco de apitar. Eu imagino que alguém, se não foi o São Paulo, alguém deve ter dito para o São Paulo, olha, o cara, respiração, ele marca. Então, faltas que poderiam dar sequência ao jogo, que facilitariam a vida do Flamengo, foram marcadas e interromperam o jogo. Então, o daronco colaborou muito para que esse resultado acontecesse. É isso que eu queria dizer. O que vai acontecer no outro jogo, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, foi um Flamengo que melhorou. Sabe por quê? Porque entrou como figurante antes da bola rolar e ele se transformou em protagonista. Então, o Flamengo está melhorando, pelo menos com a aplicação, com o comprometimento dos seus jogadores. E o Fluminense não foi jogado pelo abismo, não. É um grande time e eu acho que vai continuar jogando muito legal no Campeonato Brasileiro. Eu acho também que é exagerar, porque eu não vejo a gente falar tanto de faltas cometidas quando é contra o Flamengo. O Flamengo apanha quase todo o jogo. Arrascaeta entra na porrada, Everton Ribeiro entra na porrada, Gabigol entra na porrada. O que o Gabigol apanha, e aí a gente não fala. Aí num jogo que o Flamengo realmente consegue anular um estilo de jogo do Fluminense, aí tem esse discurso. Mas foram muitas faltas. Gente, o Flamengo é sempre vítima. Por que a gente não fala?
quando o Flamengo é vítima também. Vítima. Ué, o Flamengo de apanhar, se você for ver, ó, se você for levantar, se você for levantar a média de faltas, o Flamengo geralmente recebe mais faltas do que faz faltas. Por quê? Porque é um time que também zela pela técnica. Agora, um jogo que o Flamengo fez mais faltas, que o Flamengo anulou, aí já tem a mídia repercutindo, a declaração do Léo Pereira. O Léo Pereira... É golpe. Não, é ridículo. É ridículo. É ridículo. Essa mídia... Viu? É lógico. Você tá esquecendo Por que não falam? Por que não falam quando é contra o Flamengo? Eu vou começar a ter isso. Eu vou pedir pra produção, começa a levantar número de faltas que o Flamengo sofre. Viu? Aí vamos falar também. Não, mas você tá esquecendo lá dentro. Deixa a bola pingando. Na dúvida, Corinthians e Flamengo, o árbitro marca contra o Flamengo e contra o Corinthians. No Maracanã. Historicamente, no Maracanã e Itaquera. Olha, a gente tá aqui há muito tempo, hein? Na história, rapaz, na dúvida. Dois times, Portuguesa de Desportes e Flamengo. Esses são beneficiados. A portuguesa é muito beneficiada. Na dúvida, Flamengo no Maracanã. E também em Itaquera, o árbitro marca contra o Corinthians e contra o Flamengo. Isso é histórico. É histórico. Ô, Flávio Prado, você vai entrar nesse discurso também? Não, eu vou dizer o seguinte, você vai até gostar do que eu vou falar. Olha só! Olha só, o Flamengo, ele usou as faltas como uma tática de jogo, sim. E poderia ter tomado cartões amarelos se tivesse um árbitro em campo, né? Eu não considero o Daronco árbitro. O Daronco, ele é um apiteiro, um assopador de apito que atrapalha o jogo. O jogo que ele faz, o jogo não anda. As faltas mais violentas foram do Fluminense. As entradas do Fluminense foram faltas duras. O Felipe Melo já poderia ter sido expulso no primeiro tempo. Ele dá uma entrada no Gabigol que ele já poderia ter sido expulso no primeiro tempo. E no segundo lance que ele faz aquela falta violentíssima, o Daronco não consegue chegar. Teve que olhar no VAR para expulsar. Então as faltas do Fluminense foram faltas mais pesadas. Desculpe, Flávio, só para você não perder o raciocínio, Claro. não quero que você perca. Eu acho que ele viu a falta. Ele foi à tela para tentar encontrar alguma coisa para não expulsar. Pode ser. Só que, ao ver a imagem, ele falou, não tem jeito de eu escapar. Ele recorreu ao VAR. Ele não teve peito. Mas, ó, no VAR, foi o que a gente falou ontem. Eu falei, ó, com certeza ele foi chamado pelo VAR por ser o último homem. E foi. Porque tem na súmula. Mas tem na súmula que foi porque estava indo em direção ao gol. Mas ele poderia era uma chance clara de gol. Ele poderia dar também pela violência. Mas eu acho que pela violência não seria expulso. Se não fosse o último homem. Porque no primeiro tempo ele poderia. Ele tinha errado. Ele tinha apontado, inclusive, que o Gabigol estava correndo pela lateral. Quando ele marcou a falta e deu o amarelo, ele errou. Até o Felipe Melo apontou, pela lateral. Alguém no VAR avisou. Ele dá um tapa, sai pela lateral, joga pro meio e vai em direção ao gol. Olha a entrada. Claro, ele errou, não que errou no amarelo. O Flamengo ele usou de um procedimento que, se tivesse um árbitro, tomaria alguns cartões pela sequência de faltas, que eram faltas táticas mesmo. Era isso mesmo. Quando o Fluminense conseguia passar aquela linha inicial de marcação, que era o que o São Paulo fez? Ele enfiou o Fluminense lá para trás. E foi muito bem, funcionou. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Funcionou bem. Nas poucas vezes que o Fluminense passou, ele fez falta. Falta tática, vai fazendo. Parou o jogo. Parou o jogo, exatamente, falta tática. Porque qual é o objetivo de você sair jogando aqui? Você atrai o adversário, quando você passa, o adversário está aqui te fazendo pressão, você sai lá na frente com um número maior de jogadores. Por isso que os caras saem jogando aqui atrás. Para ter o controle do jogo, tem que fazer isso com muita habilidade. Mas quando passava, fazia falta. As faltas do Fluminense foram fortíssimas, foram faltas duras mesmo. O Felipe Melo, para mim, poderia ter sido expulsado no primeiro tempo. E o Fluminense é o segundo jogo, já eu vejo todos os jogos do Fluminense, todos que eu posso. Já o segundo jogo que o Fluminense não joga bem. Contra o Cuiabá, o 2-0 foi absolutamente... Foi só pela superioridade individual dos jogadores. O Fluminense também não jogou bem. E o que eu falo, né, Flávio? Porque parece que aí pode virar uma campanha, pro segundo jogo, arbitragem. Fique atenta que o Flamengo tá fazendo falta. Vira meio que uma campanha. E a gente sabe como as coisas acontecem. É lógico. Agora, ela é passível de cartão. Não, sim. Não vai ser o Daronco que vai apitar. Mas o que eu falo é que tiveram faltas mais duras, inclusive do Fluminense, como você falou. Claro. Então também não é, o Flamengo apelou muito. O que eu digo é, o Fernando Diniz, ele tem que saber também que, assim como aconteceu com o Flamengo num tempo, vão aprender a anular o estilo de jogo dele. Claro.
Como? Marcando pressão, muita pressão, sem deixar ter esse toque de bola que ele prega. E claro que muitas vezes com a falta. Agora, como que o Fernando Diniz pode mudar isso? Eu queria lembrar uma coisa. Porque é óbvio que o adversário ele vai começar a estudar uma forma de anular o sistema do Fernando Diniz. Na decisão do Carioca, no primeiro jogo, o Flamengo também foi melhor. E no segundo jogo ele foi engolido. Então, isso é um... Só que no primeiro jogo do Carioca, o Flamengo conseguiu fazer o resultado. Ontem não fez. Então a situação do Fluminense, embora ele saia inferiorizado do jogo de ontem o resultado realmente deveria ser vitória do Flamengo, pelo menos ele não perdeu. E pro segundo jogo defendeu é bem, outro né? Se defendeu papo. bem, né? É. O Diniz fala isso na coletiva. Defendeu Ele bem. gostou do sistema defensivo, se defendeu bem. Então, mas não é a cara do Fluminense. O sistema do Diniz parte do time ofensivo. No momento que se defendeu bem, sim, é verdade. Mas ele parte do A sistema 11 contra 10 não ofensivo. tinha jeito, né, Flávio? Mas o tempo inteiro ele foi inferior. O primeiro tempo também foi. O Flamengo jogou o tempo inteiro melhor que o Fluminense. O tempo inteiro. O Fluminense não teve 10 nenhum primeiros momento, minutos, então- nada. Teve uma outra jogada do Marcelo, que ele chuta e tal, mais pela habilidade Saiu do machucado que, também. do que pela própria... Quase o Santos toma um frango no final do gol. Então, realmente não... Quase, eu te falei. Quase. Uma cabeçada ridícula, ele quase leva o gol. É o que eu falo, é bom. Aquele chute de fora da área. Não, e a cabeçada? Teve uma cabeçada que ele vai todo errado no final do jogo. Agora, ô velho Vamp, essa situação, né, que a gente tá falando agora, do Fernando Diniz e do Sampaoli, tá? É um duelo de treinadores. No primeiro, realmente, o Sampaoli foi melhor. Agora, tem o jogo de volta e no Campeonato Carioca o Flamengo ganhou de 2-0 o primeiro jogo. E depois foi 4-1. Agora, essa situação, o que eu percebi na defesa do Flamengo foi uma preocupação muito forte com a marcação. E por quê? Em 31 jogos na temporada, o Flamengo sofreu 39 gols. São 39 gols sofridos. O Flamengo é o time da Série A do Campeonato Brasileiro que mais sofreu gols nessa temporada. Ou seja, é uma defesa, né, ridícula. Ridícula. Os gols sofridos são números ridículos. O Flamengo também é o time da Série A que mais perdeu. Que mais jogou. Nessa temporada. Sim, foram 11 derrotas. Lembrando que o Palmeiras, no ano passado, o ano inteiro perdeu 7. Dá pra perceber que o Sampaoli, que é um cara que prega jogo ofensivo, hoje tem como uma grande preocupação o sistema defensivo do Flamengo, pelo que aconteceu ontem, de ter mais pegada, de não deixar o Fluminense chegar, porque são 39 gols sofridos em 31 jogos. Isso aí o scout, tá todo mundo vendo lá, e a atitude também dos atletas, né? A atitude dos atletas. Às vezes o treinador quer impor uma marcação-pressão, um time que não tome gol, e às vezes o time que nem muitos jogos do Flamengo, e a maioria desses jogos aí que você está falando que perdeu, que tomou, o Flamengo sempre saiu ganhando. O Flamengo pouco saiu perdendo e o pessoal e os times revertiam o resultado, viravam os jogos. Pode ver, a maioria dos jogos aí o Flamengo ele sai na frente, aí dá um relaxamento e perde a partida. Mas foi um Flamengo diferente mesmo. Por exemplo, aquele lance do Gesso, que o Léo Pereira, se não me engano, ele dá o bico, ele dá um bago, né? A gente fala girando a bola, deu um bico. O Gesso sai correndo em cima do Nino, obriga o Nino a cometer o erro e ele quase faz o gol. Em outros jogos, ninguém ia dava aquele abafa. Já ficava. Viu esse lance, né? E ó, o outro número. E o Fábio ainda colocou para escanteio, não foi essa? Não, é uma que ele vai, o Nino. Eu acho que não passou por cima do Fábio. Quase o Gerson faz o gol. Eu não vi essa atitude antes. O time foi mais comprometido, sem dúvida. E outra informação, Vanderlei. O Flamengo é o time que mais sofreu gols na Série A. O time da Série A que mais sofreu gols na temporada. É o time da Série A que mais perdeu na temporada, como o Vamp lembrou também, foi o que mais jogou. E ainda é o time da Série A, como disse o Vamp, que mais sofreu viradas. O Flamengo é o time que mais sofreu viradas, ou seja, foram 5. Mas isso vai mudar. Você poderia acrescentar que é um time que também está sob nova direção. Isso tem que ser levado em conta. Eram 8 jogos dirigidos pelo Flamengo e, do outro lado, o Diniz com 70 partidas à frente do Fluminense. Tem que ter um peso isso. E aquilo que o Sampaoli falou é uma verdade. Se a coisa tivesse boa, eu não estaria aqui. Então, ele chegou porque a coisa estava feia. E ele está tentando... Foram 9 técnicos desde a saída do... E ele está tentando ajeitar. Se vai ajeitar, eu não tenho a menor ideia, já falei aqui, eu não tenho antevisão do fato.
Não tenho. Mas eu estou olhando o jogo de ontem. O Flamengo foi melhor do que estava sendo, recuando um pouquinho no tempo. O elenco do É Flamengo isso. está subaproveitado, É isso. óbvio. Então acabou. Vai do elenco desse jogar só o que está jogando, é uma piada. Esses números que o Pilhado passou aí, pô. Flamengo, olha o elenco do Flamengo. Mas 9 Pode técnicos, jogar. Flávio. É lógico. 9 Está sendo treinadores. subaproveitado. Passaram 9. Não dá. Tem que jogar muito mais do que vinha jogando. Agora, o Flamengo, Lógico. ano passado, teve um jogo-chave, que foi aquele jogo da virada contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Ali virou o gatilho do Flamengo da temporada de 2022. Vocês lembram disso? Perdeu em Minas e virou no Maracanã. E de lá teve... Então, quer dizer, eu acho que fundamental é esse jogo de volta e não ser eliminado na Copa do Brasil, né? Esse jogo de volta contra o Fluminense é um jogo fundamental e vai ter que não ser eliminado, porque é o atual campeão da Copa do Brasil, vai ter que lutar muito para não ser eliminado no dia 1º de junho, né? Mas o professor Fernando Diniz ontem saiu que já estava estudando uma tática nova. Então é motivo de preocupação para nós, né? Mas é isso. O Diniz deve encontrar uma situação para fugir disso. Falou. E não ficar fazendo campanha, para o próximo árbitro. Não pode deixar fazer tanta falta assim. Eu não achei que o Flamengo também foi um exagero. Marcou pressão. 22 faltinhas. Não, 22 faltas no jogo. Você na falou que no saída. começo... Não, foi no jogo. No jogo, mas então... Mas... Não foi no jogo, não foram 22 bolas na saída, foi no jogo. Então tá bom. 22 faltas. Sim, foram. É falta pra caramba. E muitas faltas, como disse o Flávio Prado também. Técnica. É num jogo comandado pelo Daronco, que gosta de parar jogo. Tem isso também. Não é um cara que gosta de deixar o jogo seguir. O Daronco parar o jogo é uma delícia. É isso. Ele vai lá só para parar o jogo. Ele só quer parar o jogo. Faltou. Ele é uma mala. Nossa, o Flamengo não tinha o cara pra meter a bola pro gol, que é o Pedro, né? Faltou, né? Mas o Eu Flamengo, acho que se tá o Pedro ali, o Flamengo ganha. chegou. Não, e a bola do Gabigol também não tá entrando, né? Porque aquela bola na trave, ele finalizou bem, né, Wander? Mas Era a oportunidade, finalização que ele mano. deveria ter feito. A bola não tá entrando. Quando não entra, O Gabigol ele chuta, mas as melhores oportunidades ontem, quem perdeu, eu acho que é o Arrascaeta. Arrascaeta. Arrascaeta perdeu o gol de cabeça. Essa bola que bate na trave e volta pro Arrascaeta, ele tem que fazer o gol. Ele mete na trave de novo, pega no travessão e sai. Não vive uma grande fase o Arrascaeta, né? Se bobear, é a pior fase do Arrascaeta pelo Ele tava Flamengo. machucado também, um tempão, né?